estrangeiro você traria se não fosse, tirando Guardiola e Klopp, assim? Você tem um técnico que você acha É que aí vai seria depender viável? do... Eu acho que, cara, a gente precisa de um estrangeiro na seleção, não tem jeito mais. Não dá, na época que eu achei que era bem interessante, pensando até... É que agora você vai depender da disponibilidade, né, tal e tudo mais. Mas, cara, o Mourinho que tava sem clube, eu acho que... como personagem, acho que pelo... eu não tô contratando pelo personagem, obviamente. Claro. Pelo técnico que ele é. Foda. Pelo momento da carreira, acho que talvez uma guinada pra seleção ia ser interessante. Ele é muito ligado ao Brasil, né? Ele vinha não sei se ainda vem direto pro Nordeste, passar férias, pela língua, por conhecer os jogadores brasileiros. Eu acho que isso poderia ser um caminho interessante, assim. Então, naquele momento, me parecia ser um nome para se apostar na seleção. Agora, ia depender muito, né? Jorge Jesus seria um cara que você olharia? Cara, também é uma boa opção. Acho que... Já veio aqui... E já conhece... Porque, assim, jogou um futebol que nem antes nem depois dele a gente viu time nenhum jogar. Exato. E talvez, assim, que o recorte ainda coloque ele num pedestal que a gente talvez esperasse muito da seleção. Exato. Pô, mas talvez o dele joga muito, hein? Ficou um tempo invicto aí. Quebrou o recorde. Então, poderia ser um técnico também. O próprio Abel Ferreira, pelo sucesso no Brasil, acho que seria... Os palmeirenses claramente não vão gostar, mas pensando numa coisa sem envolver qualquer clube, assim, pensando só na seleção, poderia ser também um nome interessante. Acho que são... Eu acho que o jogo do Abel casa com o jogo posicional da seleção. E eu acho que ele é um bom estrategista e tudo mais. Porque mais do que pensar também no estilo... Ele é um bom motivador, que pra seleção isso é... de grupo, bom. E assim, uma coisa também que tem que ser levado muito em conta em relação à seleção, de característica de técnico, é o cara que tem que agir rápido. Por exemplo, o que aconteceu com o Scaloni na Argentina. Né? Nem acho que ele é o técnico brilhante, mas assim... Isso ele não fez no Palmeiras. Quando precisou colocar, precisou colocar o Endrick, ele não colocou. Ele morre com a convicção dele. Agora que ele acertou o time em setembro. Custou eliminação em Libertadores e Copa do Brasil. Tem esse ponto contra ele, de fato, tem uma discussão. Mas falando para citar o exemplo de torneio em tiro curto, a Argentina, que começa a Copa, é muito diferente da que termina. Então, acho que isso também exige, porque você tem que saber a característica da competição que você disputa. E isso é algo crucial para quem quer ser campeão do mundo. Cara, o Brasil de 98, ele com o Zagallo, ele começa com o Giovani, ele sai no intervalo e não volta mais. O Brasil de 94 começa com o Raí de titular e não joga bem, ele coloca o Mazinho fechando o corredor e o Brasil é campeão. Não foram grandes mudanças, mas sempre teve uma mudança. 2002, o Kleberson não era titular no começo da competição. Entendeu? E aí ele vai, o Kleberson se arruma ao longo do torneio ali, entra e, participa da final, é um dos melhores jogadores da final, quase faz um golaço e tal. Então, assim, o corta-luz, o passe é dele. Na ponta direita. Até jogou muito. Jogou muito. Tanto que ele é apresentado no United, tem um meme, né? Ele é apresentado com o Cristiano Ronaldo. Ele era o cara da avaliação. E o outro era aposta, Cristiano Ronaldo. Aí era o que vem depois Cristiano Ronaldo, mas lá era Cristiano Ronaldo que só apostaram nele porque o United não conseguiu contratar o Ronaldinho Gaúcho do PSG. E foi numa história do Sporting com o United que ele destrói. O Ferguson fica lá, impressionado. Assim. Mas então, aí tem essas questões. Então, você vê a seleção sempre modificando ao longo da competição. Sim. E aí, os últimos técnicos é aquela coisa, é isso, acabou. Uma coisa que eu tava vendo esses dias, cara. Uma declaração do Caio Ribeiro falando num podcast sobre o passe que ele deu naquele jogo amistoso pro Romário, que é um amistoso que o Romário no Flamengo faz o Flamengo marcar naquela data que seria a prova de que ele estaria bom antes da segunda fase da Copa de 98 para mostrar para o Zagallo que ele tinha condições de não ter sido cortado.
né? E quem dá o passe para ele é o Caio Ribeiro, depois o Romário leva ele pra noite, aquela coisa toda. Mas Velasquez. Então, mas aquela coisa, o que eu fico pensando é o seguinte, cara, você abriu mão de um jogador do quilate do Romário em 98, voando fisicamente, por conta de uma lesão que o cara poderia entregar 4 jogos pra você. A gente joga uma final de Copa do Mundo contra a França com o Romário comentando na Globo. Isso é um assinte, cara. Isso é um assinte. Você, entendeu? Aí o Euler deu entrevista no Charla semana passada, falando que o Romário não foi levado pra Copa do Mundo, que tudo é besteira, mas que ele não foi levado porque o Romário falou que ia fazer uma cirurgia no olho, na frente do Euler. O Filipão falou, beleza, você não vai fazer cirurgia no olho? Tá bom. Só que aí tinha um amistoso, não sei se era do Vasco, onde o Romário jogava, acho que era do Vasco. Jogava no Vasco, tinha um amistoso no exterior que o Vasco tinha vendido e que sem o Romário era um outro valor. E aí fizeram, o Eurico Miranda convenceu o Romário teve que ir, aí o Filipão achou um desaforo. Nossa, eu vi. Ou seja, técnicos brasileiros que são nesse nível, assim, os caras não querem saber do time, o time não tá em primeiro lugar. O Filipão ainda ganhou, mas depois de anos tomou 7. Uhum. A questão não é só ganhar ou perder. Tomou 7 mas, pô, o cara não levou um jogador do quilate do Romário em 2002, porque teve ali, o cara falou que ia operar o olho, aí não operou e ficou com uma rusga com o cara, não bastou o cara chorar na coletiva lá e pedir, tá fora, meu amigo. Ou seja, não é sobre você ser bom, é sobre o que eu penso e aqui eu mando nessa porra. A gente tem um negócio meio brasileiro, meio ditatorial, que não é a seleção, não é o Filipão, não é a vontade do Zagallo, a seleção é o povo, irmão. O povo, em 98, em 2002, pediu o Romário. Então era obrigação que o Romário tivesse lá. E eu vi o Ronaldo falar, ele falou, não sei o que seria do Brasil se o Romário tivesse. O Alex já falou isso, você já viu? Ele falando, cara, a seleção brasileira não são os melhores. São os melhores do técnico que tá lá. Que é um absurdo, cara. É um absurdo. Seleção é momento, seleção é quem tá melhor. Deveria ser. A convocação devia ser pública, tá ligado? Tipo, devia ser o seguinte, galera da ESPN, Donk, quem são? Fazer uma... Jamais, cara. Tinha que ser, cara. Me tira dessa responsabilidade. Cara, porque é isso, eu acho um absurdo os caras não levarem um jogador desse por conta de uma picuinha, cara. Você tem noção que o Romário, ele joga a Copa de 90 machucado, ele joga metade de um jogo, ele não tem condição nenhuma de jogar, e ele joga a Copa de 94, um cara desse tamanho, que é um dos 5 maiores centroavantes da história, o cara jogou uma Copa, e tinha condição física de jogar, 98, o treino não jogou, acho que ele fez muita por falta. causa de... 2002 acho que... Cara... 2002 não fez falta ele. Acho que com ele teria sido mais bonito. Teria sido. O Penta tá lá. Mas tudo bem. Mas hoje definitivamente não é o caso, né? A gente podendo abrir mão. Não tem nenhum 9. Não, hoje não tem. Faz hoje falta, não tem. muita falta. E quando poderia ser a oportunidade do Pedro, né? Que pena que aconteceu. Você acha que ele é um cara? É o cara que poderia ser esse cara? Assim, hoje, por característica e do que a gente tem à disposição, é ele, eu acho. Se o Brasil for jogar com... Ou você joga sem um 9, também é uma opção. Mas se for pra ter um 9, pra mim, acho que ele é o cara mais credenciado nesse momento. Pelo que ele vem jogando. Mais que, sei lá, o João Pedro, mais que o Endrick. O João Pedro, eu gosto muito dele, mas é um cara mais de movimentação, né? Tanto que joga muitas vezes como 10, acho que tem jogado muito bem, assim. Quando ele joga mais como 10 do que como 9 no Brighton. Agora, nessa temporada, ele tem sido mais 9, mas assim... Não, desculpa, nessa temporada ele tá jogando como o cara atrás da referência. Ele chegou a jogar na última temporada muitas vezes como 9, mas hoje ele é mais o cara atrás do centroavante. Pra mim, é a melhor versão do João Pedro, embora ele possa fazer essa função. Mas assim, pensando no cara mesmo de área, de ocupar esse espaço, de fazer pivô, acho que o Pedro é o cara mais credenciado. Mas o João Pedro é um cara pra estar em seleção, ele é muito bom. Muito bom jogador. Que você acha que deveria estar na seleção e não tá nesse momento? Cara, é que a disputa também é muito pesada, assim, não pra ser titular, mas o Bremer é um cara que eu manteria na seleção, acho que é um zagueiro que tem sido muito constante no futebol europeu. Um cara que eu gostaria de ver ter chances, e até a questão de preenchimento do meio de campo, para estar dentro do radar, é o Joelinton, que voltou bem de lesão. Muito físico, né? Muito físico, então assim, é um cara que dá uma característica diferente, não sei se pra ele é um 8, um 5, pra quem não conhece.
É um 8. Ele começa muito como atacante. Então. Tentaram colocar ele como centroavante, embora não fosse. Mais um atacante em movimentação. Aí ele vai com muita expectativa pro Newcastle, caríssimo. Vai para ser atacante, não vai, até vira meio piada da torcida tal, e tudo mais. E aí o Ed Howe, né, que é o técnico que foi brilhante e que tá no Newcastle, ele que coloca o Joelinton de meio campista, cara, e aí ele arrebenta. E aí foi mó legal, até do ponto de vista pessoal, né, um cara que, foi cara, a torcida pegando no pé, não se adaptou ali Não que não se adaptou, mas que ficou muito... Sim. Criticado, perseguido, e aí de repente ele vira esse meio campista que encaixa. É um cara assim... O Diniz convocou ele, né? Ele jogou aquele jogo contra a gente. É que ele teve uma lesão séria também na última temporada, isso acabou pegando sequência. Agora começou bem, né? Sendo importante num dos gols de jogo importante do vitória do Newcastle na Premier League, não lembro agora contra quem. Foi até um jogo... Acho que foi contra o Southampton, que até o Newcastle teve um jogador a menos. Ele não dá assistência, mas ele faz toda a jogada pra sair o gol. Então, é um cara que, assim, que eu manteria no radar, que merece oportunidade, que o João Pedro ter sequência na seleção seria importante, e um cara que está sendo convocado, só não foi agora por causa de lesão, que acho que tem tudo para... É o Savinho. O Savinho, acho que... Então vamos fazer um exercício básico aqui. Cara. Você é o técnico do Brasil. Jogadores que eu... Você, assim, vamos lá. Você não tava comigo nessa? Não, eu entendo vocês. Você acompanha, obviamente, muito mais do que eu, assim, o futebol europeu, mas são caras... O Bremer, o Joelinton e o Savinho não vão resolver os outros problemas. É isso que você quer dizer. Em questão de nomes, são nomes que, sabe... Não te brilham os olhos. Eu não sei se o zagueiro da Inglaterra ia ficar com medo de olhar a seleção brasileira assim e falar, putz, o Joelinton vai jogar... É que assim... Nada contra o cara, ele é bom, ele inclusive falou que quer... jogar no Palmeiras um dia, quer jogar no São Paulo, que são times que ele admira e tal, seria muito bem-vindo no Verdão, mas assim, sabe, não tem aquele peso, sabe, o peso de jogador de seleção brasileira. Eu não sei, cara, a gente conversou com o João Castelo Branco quando ele veio aqui sobre isso, dos jogadores da Premier League, que quando o Brasil foi eliminado, eu vi muitas críticas ao pessoal aqui do... meio campo da seleção perdeu pro meio campo do Brasileirão, meio campo da Premier League perdeu pra Rios... Rames e mais um da Colômbia aqui, que joga aqui. O Arias tava jogando mesmo. O Arias, aí a gente fica, sabe... eu entendo, cara. Savinho, beleza, mas... eu falo assim, não com a perspectiva de falar... não, esses caras vão... Se convocar eles, resolve o problema da seleção brasileira. Até porque, como eu falei, acho que pra mim é uma questão muito mais coletiva, mais do que qualquer peça. Mas pensando de ser o estalo, de ser alguma coisa, o cara que pode ser... Acho que não dá pra colocar essa expectativa, mas é Estevão e Endrick. Acho que assim, eles são as grandes esperanças de serem individualidades, além do próprio Vini Júnior, que já é um cara já consolidado na seleção. Então, acho que seria muito mais nesse sentido, além da volta do Neymar, se ele voltar num alto nível. Donk, por que nenhum técnico brasileiro testa 3 zagueiros, desde que o Brasil foi pentacampeão, com 3 zagueiros? A gente aboliu esse esquema e a gente vê aí clubes fazendo... tanto aqui no Brasil quanto na Europa, seleções europeias, muitas vezes jogando com 3 zagueiros. Por que tem uma ojeriza do técnico brasileiro de seleção a esse esquema? É sempre o 4-3-3. Meio campo esvaziado. Entendeu? Por quê? E não é nem achando que, de repente, o esquema com 3 zagueiros é o melhor, que a gente vai... Mas assim, eu vejo que tem pouca... É sempre o mesmo esquema, é só trocar um jogador por outro. Aí, no máximo que você faz é tirar um 9 que é... de área para o móvel, mas os pontas estão lá. Aí, no máximo, o Dorival faz, de repente, uma saída com 3, com o Danilo por ali, ou baixa um volante para fazer. Mas, assim, cara, coisas muito simplórias dentro de tática de futebol, assim. Não tem... Você vê que não tem muitas variações mesmo ao longo do jogo. Eu sei que o técnico brasileiro sofre de uma... formação até mais ampla, no sentido teórico também da coisa, tem uma série de problemas. Mas, o Felipão fez 3 zagueiros e foi campeão do mundo, e desde então a gente aboliu esse esquema, por quê? Eu acho que é muito mais a forma como os treinadores pensam, não um protesto contra os 3 zagueiros, eu acho que é muito mais uma coincidência da forma como cada treinador vê, assim, então... E aí, como você falou, muitas vezes, saída de 3, ainda mais jogando com o Danilo, assim, até com o próprio Tite, muitas vezes, às vezes até com o Alexandre, os dois ajudando a construir muito por dentro. Então, acho que é muito mais uma coincidência, eu diria, do que uma
algo contra a formação com 3 zagueiros, mas, assim, poderia ser testado. Hoje, para mim, o que eu mais sinto, assim, a gente tá falando de problemas coletivos da seleção e tudo mais, o que eu sinto muito, e já desde o começo da passagem do Dorival, na Copa América, é a influência do meio campo, assim, eu sinto muito pouco participativo. Concordo. E até pensando, o Vini não tem jogado bem na seleção. Acho justo pontuar isso. Mas, assim, o Real Madrid proporciona coisas que potencializam o jogo individual dele. Então, assim, não vai esperar, por exemplo, a gente tá vendo o Vini muitas vezes recebendo na esquerda com 2 em cima dele, o terceiro já esperando. Cara, no Real Madrid não acontece isso. Ele tá sempre num contra um. Exato. E o Real Madrid é o grande time, muitas vezes é o time da posse de bola. Então não é que no Real Madrid tem defesas abertas. Não, o Real Madrid gera condições para ele pegar espaço para ter campo para correr. A seleção não consegue gerar isso para ele. E aí não é passar pano para a atuação dele. Não, acho que individualmente poderia estar melhor? Poderia, mas acho que passa muito por essa questão do coletivo. E aí entra a questão do meio. Ser um time mais associativo, de gerar, de trocar mais passes mais rápido, para encontrar o Vinícius em condições ideais. Não necessariamente, vamos baixar a linha, o Brasil jogar no contra-ataque pro Vinícius sair com... Não, acho que você pode conseguir gerar jogo pro Vinícius, ter espaço para atacar, mesmo sendo o time que você propõe o jogo. Então, assim, para mim, dos termos coletivos, assim, a influência do meio de campo é algo que eu sinto muita falta ainda na seleção brasileira.